Boa Noite Paraná. Oferecimento Condor. Carnes de qualidade. Olá, boa noite. Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Boa Noite Paraná desta terça-feira. Você vai ver hoje que o governador Ratinho Júnior anunciou num vídeo a vacinação de adolescentes contra a Covid. Vamos partir para a vacinação dos adolescentes, que também é muito importante. Então, a partir de 12 a 17 anos, quinta-feira com comorbidades, e assim que vacinar os adolescentes com comorbidades, a gente começa a vacinar o público em geral de 12 a 17. Depois, o secretário de Saúde do Paraná deu detalhes de como será a vacinação. Disse que o estado orienta a vacinação de adolescentes com 17 anos, mas que apoia os municípios que decidirem vacinar pessoas mais jovens. Caso haja doses remanescentes, ainda assim, e algum município decidir avançar além dos 17 anos para 16, 15, o governo autoriza? Sim, nós vamos autorizar, vamos acompanhar. E, sobrando doses, nós podemos, inclusive, fazer o remanejamento para outras regionais de saúde. A gente mostra como vai ficar a vacinação dos adolescentes nas principais cidades do Paraná. E como Santa Catarina e Rio Grande do Sul estão fazendo para vacinar as pessoas de 12 a 17 anos sem o envio de doses específicas por parte do governo federal. Ambulância vai parar dentro do quintal de uma casa depois de um motorista perseguir um assaltante e perder o controle da direção. O bandido conseguiu fugir. E a gente explica por que a conta de luz está chegando ainda mais cara neste mês. Bate a roupa no tanquinho, enxágua tudo na mão, estende lá, sempre que se tem uma máquina faz tudo. Mesmo assim, eu não consigo direito nem abaixar a conta de luz, nem a conta de luz abaixa, ela só sobe todo mês, tudo mês. A imagem ao vivo é da região noroeste do estado, cidade de Paranavaí. Neste momento, 31 graus de temperatura, uma tarde quente em muitas cidades. Boa Noite Paraná está só começando. Fique com a gente volta já. Aproveite a terça e quarta verde do mega aniversário Cidade Canção. Hortifruti fresquinho com os melhores preços. Confira. Cebola, abóbora, morango ou melancia, 95 centavos. Batata, abóbora ou laranja, 1,77. Brócolis, abacaxi ou manga, 2,97. Azeite serrata, 16,99. Cerveja Spaten, 3,49. Beba com moderação. Hambúrguer congelado, 56 gramas, a partir de 79 centavos. Queijo mussarela, a partir de 26,89. Bebida láctea Unibaby, 1,99. Mega aniversário Cidade Canção. Todos temos histórias para contar, mas elas só se tornam verdadeiras quando são escritas juntas. E unidos nós criamos raízes do bem, que se espalham pela comunidade e nos aproximam do nosso propósito. E se pessoas são feitas de sonhos e sonhos são feitos de pessoas, o cooperativismo é feito dos dois, onde pessoas e sonhos se conectam. Sicredi União Paraná São Paulo, fortalecendo conexões. Descontos para você, Condor. Uma seleção de produtos incríveis com preços surpreendentes. Leite longa-vida desnatado a partir de R$ 3,09. Arroz branco de Urbano, R$ 18,90. Feijão carioca namorado, R$ 5,99. Frango congelado, R$ 8,99 o quilo. Colchão mole, R$ 30,90 o quilo. Papel higiênico do Edmagno com 18 rolos, R$ 19,90. Sabão brilhante, 1,6 kg, R$ 12,90. Descontos para você, Condor. Preços imbatíveis. São 7 horas e 21 minutos. A gente começa essa edição do Boa Noite Paraná informando que o governo do estado anunciou hoje que o Paraná vai vacinar adolescentes com e sem comorbidades. A decisão foi tomada depois de uma reunião entre representantes da Secretaria Estadual de Saúde e dos municípios. Aqui com a gente já a Carolina Wolff, ao vivo sobre essa reunião e essa decisão do governo do estado. Tem vacina para todo mundo, Carol? Boa noite. Olá, Robertson. Uma boa noite para você, uma boa noite a todos. Olha, Robertson, infelizmente, segundo o governo do estado, não tem vacina para todo mundo, não. Isso porque, de acordo com a Secretaria de Saúde, o Ministério da Saúde até agora não enviou uma única dose da vacina destinada aos adolescentes, nem mesmo aqueles com comorbidade ou privados de liberdade que estão no PNI, que é o Plano Nacional de Imunização. Ainda assim, hoje cedo, numa reunião que durou mais de 2h30 na Secretaria de Saúde, representantes dos municípios, em conjunto com o Estado, decidiram
dar início à vacinação dos adolescentes aqui no Paraná. Para isso, eles vão começar, obviamente, com a vacina da Pfizer, que é a única autorizada para os adolescentes no Brasil, né? A única que tem autorização para uso dos adolescentes no Brasil. A vacinação dos adolescentes com comorbidades começa nesta quinta-feira, de 12 a 17 anos, em ordem decrescente. Além dos adolescentes com comorbidades, poderão ser vacinados também indígenas, gestantes, mulheres que tiveram filhos recentemente e adolescentes privados de liberdade. A Secretaria de Saúde estima que aqui no Paraná vivam entre 900 e 950 mil adolescentes, 100 mil dos grupos prioritários. E nessa mesma reunião de hoje cedo, o Estado, em conjunto com os municípios, decidiu dar início também à vacinação dos adolescentes sem comorbidades. Veja os detalhes na reportagem. A reunião na sede da Secretaria de Saúde bateu o martelo sobre o início da vacinação. Ficou decidido que os municípios devem usar a reserva técnica das vacinas da Pfizer, ou seja, as sobras do imunizante no estoque das cidades, para vacinar os adolescentes. No fim da manhã, o governador Ratinho Júnior divulgou um vídeo falando sobre a imunização do grupo no estado, mas não deu detalhes sobre como será a vacinação por idade. Houve essa construção com os municípios do Paraná, com todas as cidades, de começar a partir de quinta-feira a vacinação dos adolescentes com comorbidades e automaticamente, vacinando aqueles que com comorbidades, passa a vacinar o público em geral, de 12 até 17 anos. A Secretaria de Estado da Saúde, em conjunto com a Associação dos Municípios do Paraná e com o Conselho de Secretários Municipais de Saúde, divulgou uma nota pública esclarecendo sobre a vacinação de adolescentes sem comorbidades. De acordo com o texto, a partir da próxima terça-feira, dia 28, os municípios poderão avançar na vacinação de adolescentes exclusivamente com 17 anos, sem comorbidades. Para outras faixas etárias, segundo a nota, a vacinação só começa se o Ministério da Saúde reavaliar o posicionamento e incluir a imunização desse público no Plano Nacional de Imunização. A mesma informação foi divulgada no site da Secretaria de Saúde do Paraná. Mas agora à tarde, em entrevista à RBC, o secretário de Saúde, Beto Preto, cidades do estado que tenham doses para avançar na imunização nas faixas entre 12 e 16 anos estão autorizadas a começar a vacinação. Caso haja doses remanescentes ainda assim, e algum município decidir avançar além dos 17 anos para 16, 15, o governo autoriza? Sim, nós vamos autorizar, vamos acompanhar e, sobrando doses, nós podemos inclusive fazer o remanejamento para outras regionais de saúde. Aqui no Paraná, Secretaria Estadual e Secretarias Municipais pactuaram isso e vai acontecer. Conseguimos começar esse processo. Para baixar as idades sem comorbidades posteriormente, nós precisamos de vacinas. O governo do estado diz que está pressionando o Ministério da Saúde para que reveja a orientação de vacinar apenas adolescentes com comorbidades, deficiência permanente e privados de liberdade. A Anvisa já aprovou o uso da vacina da Pfizer para todos os adolescentes de 12 a 17 anos. Desde o início da campanha de vacinação contra o coronavírus, o Paraná vem seguindo as orientações do Plano Nacional de Imunização, embora estados e municípios tenham autonomia para definir os próprios cronogramas. Quem compra as vacinas no Brasil é o Ministério da Saúde, que envia os lotes aos estados. Ao estado, cabe distribuir as vacinas aos municípios, que organizam e definem como vai ser a aplicação das doses. A decisão do Paraná de vacinar os adolescentes de 17 anos sem comorbidades contraria a orientação do governo federal. Vários estados e capitais brasileiras já começaram a vacinar esse público. Especialistas defendem que a imunização de adolescentes é considerada segura e essencial no combate à pandemia.
Maringá, por enquanto, foi a única cidade do Paraná que contrariou a recomendação do governo federal e começou a vacinar adolescentes. Na última sexta, aplicou doses da Pfizer em jovens de 17 anos. E agora a prefeitura espera a chegada de mais doses para avançar no calendário. Cascavel e Ponta Grossa disseram que aguardam orientações oficiais da Secretaria Estadual de Saúde. Foz do Iguaçu e Paranavaí afirmaram que vão vacinar adolescentes, mas não tem data para começar. As duas cidades informaram que estão sem reserva técnica. Guarapuava ainda não definiu se vai imunizar jovens de 12 a 17 anos sem comorbidades. A Prefeitura de Londrina não nos deu retorno. Em Curitiba, por enquanto, não há previsão de começar a vacinação de adolescentes sem comorbidades. 155 mil pessoas de 12 a 17 anos vivem em Curitiba. A Prefeitura afirma que depende da chegada de doses destinadas a esse público para começar a imunização. Apelando que o Ministério reveja essa posição. É importante que esse grupo seja vacinado. Nós, o prefeito Rafael Greca também tem reiterado e tem trabalhado junto, inclusive à Frente Nacional de Prefeitos, para que o Ministério reveja a posição para a gente possa avançar todos os adolescentes indistintamente. Na capital, a vacinação de adolescentes que fazem parte de grupos prioritários começa amanhã. A prefeitura espera 50 mil pessoas nesta etapa. Olha, e nos próximos dias, a Secretaria de Estado da Saúde deve encaminhar ao Ministério da Saúde um ofício e pedindo o envio de mais doses ao Estado para avançar na vacinação. E conforme essas doses forem chegando, o Paraná pode fazer um remanejamento para o uso das vacinas da Pfizer para vacinar os adolescentes. E a gente lembra que as vacinas da Pfizer são as únicas autorizadas para imunizar adolescentes nessa faixa etária no país. Robertson. Obrigado, Carol, pelas informações. Lembrando, então, a vacinação para os adolescentes com comorbidades começa na quinta-feira na cidade de Curitiba. Obrigado pelas informações ao vivo aqui no Boa Noite Paraná. E a gente sempre lembra da importância de dar mais um passo, de avançar na vacinação, não só para quem tem 17 anos, mas para todos os adolescentes que podem receber a vacina. Você que tem um adolescente em casa sabe o quanto é difícil segurar ele dentro de casa. Sem a vacina, ele está muito mais exposto para pegar e também para transmitir. Outros estados e cidades já estão vacinando adolescentes a partir de 12 anos, com e sem comorbidades. No Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, foram os governos estaduais que assumiram a responsabilidade de fazer o remanejamento de vacinas e entregar as doses dos adolescentes para os municípios. Aqui em Porto Alegre, adolescentes de 15 anos estão recebendo a primeira dose da vacina da Pfizer. A prefeitura informou que as vacinas chegaram na semana passada, entregues pelo governo do estado, destinadas a esse público específico. A vacinação dos adolescentes começou aqui na cidade no dia 14 de setembro, com jovens de 17 anos. E 2 dias depois foi ampliada para os de 15 anos. Santa Catarina começou a vacinar adolescentes há 3 semanas e não parou, mesmo com a recomendação do ministro da Saúde. Cada cidade organiza o seu calendário. Aqui em Florianópolis, por exemplo, hoje a primeira dose está sendo aplicada em quem tem 16 anos ou mais. Quem tem mais de 12 anos e apresenta alguma comorbidade também já pode ser vacinado. Para não deixar outros grupos sem vacina, a Diretoria de Vigilância Epidemiológica do Estado estabeleceu uma estratégia de distribuição de doses. Foi possível dimensionar e redistribuir essas vacinas do laboratório Pfizer, sendo prioritariamente utilizadas tanto para os adolescentes, como também para os idosos, como dose de reforço, direcionando as vacinas do Instituto Butantan, que já estão disponíveis na nossa rede de frio, para serem utilizadas na continuidade da vacinação dos adultos acima de 18 anos que, porventura, ainda não receberam a dose da vacina. E a gente continua falando de vacina e a gente conversa agora ao vivo com a repórter Ellen Anacleto, que já está aqui com a gente, porque Curitiba começou hoje a repescagem da vacinação. Ellen, todo mundo com mais de 18 anos, todo público adulto que porventura não tomou a vacina, pode tomar, é isso? Boa noite.
É isso, Robertson. Boa noite para você, boa noite a todos. A hora é essa. Se você não conseguiu tomar a vacina por qualquer motivo, não precisa mais esperar a convocação da Prefeitura. Isso, claro, se você tiver 18 anos ou mais. Essa repescagem contínua vai ser tanto para a primeira quanto para a segunda dose. Veja aí na tela o público que pode receber a primeira dose a partir de agora. Todas as pessoas com mais de 18 anos que ainda não foram vacinadas aqui em Curitiba podem receber nessa repescagem, além de mulheres grávidas ou aquelas que tiveram filhos há até 45 dias. A repescagem contínua também vai aplicar a segunda dose naquelas pessoas que fazem parte de grupos que já foram chamados para a segunda dose e que não puderam receber. Quem recebeu Coronavac antes do dia 24 de agosto ou a AstraZeneca ou Pfizer antes do dia 22 de junho já pode também tomar a segunda dose para completar a imunização. Já a dose de reforço pode ser aplicada em idosos com mais de 70 anos e que se vacinaram há mais de 6 meses e também os imunossuprimidos vacinados há mais de 28 dias. Lembrando que para receber a vacina, seja ela a primeira ou a segunda dose, a pessoa precisa ir até um posto de vacinação, levando o documento com foto e também CPF e comprovante de residência aqui de Curitiba. A Prefeitura recomenda que quem for se vacinar, faça o cadastro no site ou no aplicativo Saúde Já para agilizar o atendimento. No caso dos idosos ou dos imunossuprimidos que vão receber a dose de reforço, a recomendação é que essas pessoas olhem lá no aplicativo ou então no site, que vai haver uma mensagem avisando sobre essa sobre essa dose de reforço. Caso essa mensagem não esteja lá, a recomendação da Prefeitura é para que as pessoas procurem a Secretaria Municipal de Saúde. Lembrando que a repescagem é feita em 22 pontos de vacinação aqui em Curitiba, de segunda a sexta, das 8 da manhã às 5 horas da tarde. Portanto, a hora é essa, não precisa mais esperar. Se você se vacinou, vacina sim, procure um posto de vacinação. Robertson. Obrigado, Ellen, pelas informações aqui no Boa Noite Paraná. Você acompanhou aí na entrada da Ellen, apareceu na sua televisão uma tela com muita informação. Se porventura você perdeu alguma dessa informação, ela está aqui novamente. Daqui a pouco essas informações repassadas pela Ellen, essas informações dessa tela também estarão na nossa página no Globoplay. É só entrar lá, entra daqui a pouquinho, você vai ter todas essas informações. Mas é importante saber que se você tem mais de 18 anos ou 18 anos ou mais, porventura não tomou uma dose, pode tomar em qualquer posto de saúde, isso aqui na cidade de Curitiba. Agora a gente vai lá para a cidade de Foz do Iguaçu falar ao vivo com o repórter Roberto Wolfart, que tem informações sobre a reabertura da fronteira com a Argentina. O governo argentino anunciou a reabertura das fronteiras e Foz do Iguaçu faz fronteira com a Argentina, por isso o Roberto Wolfart tem informações para você. Boa noite, Roberto. Oi, Robertson, boa noite para você e a todos que acompanham o Boa Noite Paraná. Bom, essa reabertura vai ser de forma gradativa. A partir do dia 1º de outubro, os estrangeiros vão poder entrar na Argentina sem precisar ficar em isolamento. Mas para isso terão que se enquadrar em 2 regras. Primeiro, estar completamente vacinado contra a Covid, com a segunda dose aplicada há pelo menos 14 dias da data de entrada. E também apresentar um exame negativo de Covid do tipo RT-PCR. Quem não estiver vacinado terá que ficar de quarentena. Nós estamos aqui na Ponte da Fraternidade, sobre o Rio Iguaçu, o rio que divide Foz do Iguaçu de Porto Iguaçu, na fronteira do Brasil com o Paraguai. Perceba que a ponte continua fechada, lá no fundo há uma guarita com militares que fazem o controle, porque, por enquanto, apenas veículos de carga podem atravessar a fronteira por vias terrestres. O anúncio da reabertura foi feito hoje pelo Ministério da Saúde da Argentina, que disse que de início haverá uma restrição, um limite de pessoas que poderão entrar na Argentina. Esse número ainda não foi definido pelas autoridades argentinas, mas deverá ser ampliado a partir do mês de novembro. O governo argentino disse também que pretende reduzir essas exigências quando os países vizinhos estiverem com pelo menos metade da população vacinada contra a Covid. Essa notícia interessa principalmente os comerciantes do lado de lá, que foram muito prejudicados com o fechamento da fronteira e dependem também do movimento de brasileiros. Mas também traz um ânimo, essa notícia traz um ânimo para o setor turístico da região, já que muitos visitantes que vêm para Foz do Iguaçu para conhecer as cataratas e outros atrativos costumam atravessar a fronteira para jantar em Porto Iguaçu ou até mesmo para passear na feirinha que já é tradicional do lado de lá. Robertson.
até mesmo o acesso às cataratas pelo lado argentino, que também é muito bonito. A gente tem toda a visão do lado brasileiro. Isso facilita, sem dúvida, para os turistas. Obrigado, Roberto, pelas informações aqui no Boa Noite Paraná. Os vereadores de Curitiba vão votar em regime de urgência o projeto da Prefeitura de Curitiba que define os gastos com o transporte público. A forma como a conta é feita mudou durante a pandemia. A urgência na votação do projeto já foi aprovada. Com isso, a renovação do regime emergencial do transporte coletivo de Curitiba não depende da análise de nenhuma das 10 comissões da Câmara de Vereadores. Será discutida e votada em plenário na semana que vem. O regime emergencial do transporte coletivo da capital passou a valer em março do ano passado e durou até junho. De lá para cá, a prefeitura dependeu de um aporte do governo do estado para bancar o sistema de transporte. De acordo com a prefeitura, o regime emergencial foi o remédio para manter o equilíbrio do sistema, que durante a pandemia amargou redução no número de passageiros. Nos últimos meses, parte dos usuários voltou, mas a frequência ainda é 40% menor do que antes. Hoje, a passagem de ônibus em Curitiba custa R$ 4,50, mas a chamada tarifa técnica, calculada com base nas despesas de operação e na quantidade de passageiros, é de R$ 8,11. Essa diferença, a prefeitura precisa, por contrato, repassar às empresas para que o serviço siga funcionando. Com a renovação do regime emergencial, a tarifa técnica deixa de ser a referência para fechar essas contas. O município paga apenas pelos custos de manutenção do sistema. E ainda não fica barato. A fatura varia entre 17 e 20 milhões de reais por mês. Sem o regime emergencial, quanto mais passageiros, maior é o déficit. Uma vez que a tarifa a tarifa técnica é 8,11 e a tarifa passageira é 4,50. Com o regime emergencial, quanto mais passageiros, menos necessidade de recurso. Nós temos uma pandemia que ainda está instalada, né? O governo federal fala em meados de fevereiro do ano que vem, enfim. Nós precisamos que a pandemia cesse, que as pessoas sejam todas vacinadas e imunizadas, para que a gente possa retornar num novo normal, né, e uma readequação do transporte coletivo. Mas, independente do tamanho da conta, o que desagradou alguns vereadores foi a pressa na discussão de um assunto que mexe tanto com a rotina da cidade. Um projeto tão importante, um projeto milionário, né, que vai sair uma receita muito grande do município para ser dispensada aí às empresas de ônibus. E esse projeto podia ter sido mandado para cá em junho, por exemplo, e começar a análise dele. E a gente fica de olho porque isso mexe no bolso de todo mundo, de quem paga o ônibus. Tomara que não mude nada em relação à passagem para o usuário. Dá uma olhada só nessas imagens que estão no telão. Uma ambulância invadiu uma casa, o quintal de uma casa, hoje à tarde, na cidade de Cascavel. O motorista estava com uma enfermeira, ele foi perseguir um assaltante, perdeu o trânsito, perdeu o controle da ambulância e foi parar dentro do quintal. O Giovan Valiati tem mais informações para a gente. O acidente aconteceu nesta esquina. Depois de furar a preferencial e acertar este carro, a ambulância foi parar no pátio desta casa. O muro e parte de uma área de lazer ficaram destruídos. Um pilar de concreto chegou a se soltar com o impacto e foi parar na cabine da ambulância. Eu estava lá dentro de casa, né? Daí eu vi uma pancada, daí a gente saiu aqui fora para ver, né? Mas a pancada foi forte. Por sorte, na hora do acidente, não tinha ninguém na casa. Sempre a gente fica agora, que esse calor, a gente fica sentada aqui na área, ali na frente, né? Imagina se fosse à noite, né? Daí tinha acontecido algo a mais, né? Graças a Deus foi só bem materiais, né? Antes de sofrer o acidente, o motorista da ambulância foi vítima de um assalto. Ele estava parado a mais ou menos 1 quilômetro daqui quando foi abordado por um homem de bicicleta. O bandido roubou o celular da vítima e tentou feri-la com uma faca. Na tentativa de recuperar o celular, o motorista perseguiu o ladrão e no caminho acabou se acidentando. O motorista da ambulância e a enfermeira que estava com ele, além do motorista do carro, tiveram ferimentos leves e foram levados para uma UPA. O suspeito de roubar o celular ainda não foi encontrado. A gente aconselha, no caso de roubo, não fazer esse procedimento aí, porque é muito perigoso, colocando a vida de terceiros e a sua própria vida em risco aí. Depois do intervalo, a gente explica por que a conta de luz está chegando ainda mais cara este mês.
A imagem ao vivo é da cidade de Curitiba, você tem a região da linha verde. O governo do estado flexibilizou hoje ainda mais o decreto de combate à Covid. As novas regras permitem agora, por exemplo, que em eventos com pessoas sentadas e em lugares abertos, a lotação máxima chegue a 60%, desde que não passe de 5.000 pessoas. Os participantes devem apresentar o exame negativo de Covid ou o comprovante de vacinação completa. Agora 16 graus é a temperatura na capital. Boa noite, Paraná. Volta já. Ação? Tem. Aventura? Tem também. Romances, filmes emocionantes, boas comédias. Tudo para transformar a tarde em uma sessão de cinema. Sessão da Tarde, aqui na RPC. Chegou o Tiger. A puro malte feita com garra. E cheguei, felina na área, cria das ruas, fera da batalha. Filha do mundo, penso profundo, vivo a fundo, mas só caio em pé. Na mesa, no bar, no fluxo, no flow, hoje é show. Pra mim, o fim não é de onde eu vim, e sim pra onde eu vou. Sou feita de garra. Chegou o puro malte Tiger. Com garra é outro sabor. Garra. Para tudo que você está fazendo. Começou o aniversário do Viscardi. É preço para acabar com tudo. Batata Monalisa ou laranja pera, o quilo. No Viscardi Mais, 1,77. Banana nanica, o quilo. No Viscardi Mais, 2,95. Morango, 200 gramas. Manga palmer, pepino japonês ou caipira, o quilo. No Viscardi Mais, 2,97. Ovos com 20. No Viscardi Mais, 9,47. A cada R$60 em compras, cliente Viscardi Mais ganha uma raspinha da sorte para concorrer a prêmios. Viscardi, há 66 anos, sempre ao seu lado. Tititi, últimas semanas. Isso. Esse é o nome do meu marido, mas... Por acaso a senhora... Meu filho. Quê? É o nome do filho que eu abandonei. Clotilde encontra e sequestra a mãe desaparecida de Jaque. Que lugar é esse? Pra onde vocês me trouxeram? Não, deixa essa velha morrer. Ela vale muito dinheiro. Amanhã, vale a pena ver de novo. A Copel estima que a conta dos paranaenses seja em média 7,2% mais cara esse mês. E muita gente ainda está se perguntando o porquê disso. Veja na reportagem. Renata mora com um filho de 19 anos, uma filha de 10 e o marido. Diz que o consumo médio permaneceu semelhante nos últimos meses, em torno de 300 kWh, mesmo ela se desdobrando para reduzir os gastos. As coisas estão tirando tudo da tomada. Bate a roupa no tanquinho, enxágua tudo na mão, estende lá, sempre que se tem uma máquina faz tudo. Mesmo assim, eu não consigo direito nem abaixar a conta de luz, nem a conta de luz abaixa, ela só sobe todo mês, todo mês. Em julho, ela pagou R$ 280, agosto R$ 342, setembro R$ 334 e em outubro terá que desembolsar R$ 419. Nas contas de agosto e de outubro, vieram a taxa de religação, R$ 36, porque a família não conseguiu quitar o débito em dia. E os consumidores devem se preparar. A próxima conta de luz virá ainda mais alta. A Agência Nacional de Energia Elétrica criou a bandeira de escassez hídrica, que substitui a bandeira vermelha patamar 2. E essa nova tarifa será ainda mais cara. Trouxemos a conta da Renata para o professor de engenharia elétrica analisar. Na bandeira vermelha patamar 2, a cada 100 kWh consumidos, o valor da conta aumenta R$ 9,49. Já na tarifa da escassez hídrica, o consumidor vai pagar pelos mesmos 100 kWh R$ 14,20. E ainda tem os impostos. Devido à crise hídrica que o país vem passando, esse valor de cobrança extra, devido ao uso da usina termoelétrica, quem paga é justamente o consumidor final, devido ao custo de produção dessa energia. Mas aí como é que faz? Você economiza na comida? Você economiza na água? Vai viver aos atropelos pagando, cortando, pagando, cortando? Tá difícil. E muita gente entende o que você está dizendo, viu, Renata? É difícil cortar aonde? Tudo está subindo. A gente tenta mostrar uma alternativa ou outra, mas a gente sabe que na prática é muito difícil.
Chegou a hora da previsão do tempo ao vivo para Maringá, conversar com a Natália Garay. Natália, últimas horas desse inverno que termina amanhã. Hoje, Curitiba, os termômetros não subiram tanto quanto ontem. Mesmo assim, foi uma terça-feira quente, temperatura de 27, quase 28 graus. Foi quente em todo o estado? Boa noite. Oi, Robertson, boa noite. Foi quente, mas em algumas regiões o calor deu uma aliviada, viu? Isso por causa de uma frente fria que avança pelo oceano. Choveu em áreas do sul e no centro, na região de Guarapuava, caíram até pedras de granizo. Nós recebemos vídeos de moradores de Pinhão e de Entre Rios. Aqui no norte, o calor não deu refresco, as máximas atropelaram a marca dos 30 graus, chegando a 40 em Londrina. A cidade também registrou as maiores rajadas de vento do estado, 55 quilômetros por hora. O primeiro dia da primavera vai ser de tempo firme na maior parte do estado. A temperatura não sobe tanto. Em Curitiba, pode se preparar para um dia mais frio, nublado. Vai ter muita umidade na região leste, entre a capital e o litoral. Por isso, pode chover fraco e há risco de nevoeiro. Em Curitiba, amanhã, mínima de 10, máxima de 16 graus. No litoral, ressaca no mar, ondas de até 3 metros e fortes rajadas de vento. Em Morretes, máxima de 20 graus. Chuva intercalada com céu nublado em Ponta Grossa, máxima de 17. Tempo aberto em Guarapuava e em Cascavel, máximas de 21 e de 26. Máximas perto dos 30 graus em Foz, Londrina, Maringá e Paranavaí. Na quinta-feira, a temperatura volta a subir e o tempo fica firme. Em Curitiba, na sexta e no sábado, o tempo mais fechado com possibilidade de pancadas de chuva. E no restante do Paraná, a sexta-feira vai ser quente e seca, viu, Robertson? Natália, como eu disse no início, amanhã começa a primavera, no período da tarde. Você já avançou alguns dias, mas o que esperar da próxima estação? Muita gente esperando pela chuva para acabar com essa crise hídrica. Olha, Robertson, tem uma notícia boa e uma ruim. Qual que você quer primeiro? Não dá para dar só boa não, Natália? Vamos começar pela boa, então. Olha, para outubro, a expectativa é de chuva acima da média aqui no Paraná, principalmente nessas regiões aí no mapa em azul, no leste, no centro-norte e no noroeste. No restante, onde a cor é mais clara, a chuva deve ser na média. Curitiba está aí na média, então. Agora, a notícia que não é boa, já que a gente está precisando de chuva, vocês vão ver que em novembro o mapa muda completamente. A expectativa é de chuva abaixo da média em novembro. Quanto mais alaranjada a cor, menos chuva, como é o caso da região noroeste, e Curitiba está numa região com previsão de chuva um pouquinho abaixo da média histórica. Para finalizar, as temperaturas, tanto em outubro quanto em novembro, as temperaturas devem ficar dentro da média, viu, Robertson? Obrigado, Natália. Tomara que essa notícia ruim mude, ela não seja tão ruim assim. Obrigado pelas informações. Obrigado a você que nos acompanhou até agora no Boa Noite Paraná. Mais informações você tem no Globoplay e no G1 Paraná. Uma ótima noite de terça-feira para você. Até amanhã. Boa Noite Paraná. Oferecimento Condor. Carnes de qualidade. Assista agora a sua novela das 7. Pega, pega.